Olá! Até coloquei aqui um filtro, porque a coisa mais divertida que tá rolando nesse Instagram é a gente poder usar filtro, não ter que maquiar, não ter que arrumar tanto. Bem-vindos e bem-vindas a essa live de hoje. Tá ventando muito aqui em São Paulo, tá um friozinho. Vou colocar aqui o tema da live. A gente vai falar sobre introdução a Ayurveda ou ao Ayurveda, né? Tem muita gente que tem essa dúvida, é Ayurveda ou Ayurveda, né? Depende, como é uma palavra sânscrita, a gente traduz cada um da sua forma, né? Bom, vou colocar um filtrinho mais claro. Bem-vindos e bem-vindas. Eu queria pedir desculpas, primeiramente, sobre, de ter desmarcado a live aquele dia com vocês. Tive um imprevisto, uma emergência que eu tive que atender. A vida sempre colocando a gente à prova, né? Mas foi até bom, porque eu pude me sentir mais inspirada em falar para vocês sobre a Ayurveda nessa live, porque são ferramentas, né? São ferramentas que a gente tem disponível quando a coisa desgringola, né? Quando a emoção aperta ou quando a gente fica um pouco desnorteado, fica um pouco angustiado. Então, são ferramentas para auxiliar a gente durante toda a nossa vida, né? Então, não só a nível vou contar aqui o que é Ayurveda, para quem não sabe. Eu sei que tem várias pessoas iniciando esse primeiro contato por agora, mas é uma proposta de você realmente se manter tão conectado e tão equilibrado que quando a coisa some um pouco, sai um pouco do eixo, você sabe o caminho claramente de como voltar, né? De como abrir a sua percepção, como ampliar. Então foi bom porque eu tive uma oportunidade recente de utilizar essas técnicas que eu vou compartilhar com vocês hoje e espero do fundo do coração que vocês utilizem essas técnicas e encarem a Ayurveda como um estilo de vida muito maravilhoso, muito simples, né? Muita gente, tiveram várias perguntas aqui, eu vou responder elas ao longo da live, mas muita gente perguntando se é caro, se é inviável, se você tem que importar muita coisa. Não, pelo contrário, eu vou explicar direitinho como aplicar isso de uma forma bem simples, bem viável, né, nas nossas vidas. Bom, para começar, é importante a gente falar que a Ayurveda é uma ciência, né? Ayurveda, ciência da vida ou sabedoria da vida, tá? E tudo da Ayurveda gira em torno da vida, né? E isso inclui não só nós, seres humanos, mas a natureza, tudo que tem vida, né? Na natureza, diz respeito à ciência ayurvédica. O objetivo da Ayurveda é promover a felicidade, porque a gente está aqui para ser feliz, né, gente? A gente não está aqui só para ser saudável, equilibrado, a gente está aqui para ser feliz. E o objetivo da Ayurveda é promover a felicidade. Quem leu o último post viu que eu coloquei ali resumidamente dos 4 princípios básicos, né, que resume a felicidade para a Ayurveda, que é Dharma, Artha, Kama e Moksha, né? Quem não viu pode depois ir lá e olhar. Eu não vou falar especificamente desses 4 princípios, eu vou falar primeiramente de Dharma. Por quê? Por que é importante a gente entender o que é Dharma? Porque tudo na nossa vida, tudo gira em torno do nosso Dharma, do nosso propósito de vida, né? Do porquê nós estamos aqui, do porquê nós fazemos o que fazemos, porquê escolhemos o que escolhemos, por que a gente levanta todo dia, por que isso é muito importante. Isso é o que vai guiar todo o nosso processo de vida. E eu estava até falando isso com uma paciente que eu atendi agora há pouco, e está bem fresco isso, assim, na minha concepção. Se você não tem clareza, né, do seu propósito, do que é importante você realizar, do que você está realmente fazendo, do que você quer alcançar, e o que você está fazendo aqui, você vai se sabotar. Não vai ter porquê você querer estar saudável, porque você realmente querer
ter uma rotina de equilíbrio, estar equilibrado, comer bem, sentir-se leve, sentir-se disposto. Vai chegar um momento que, se aquilo não estiver claro para você, você vai olhar e falar: por que eu tô fazendo isso mesmo? Ah, não, deixa eu comer essa pizza aqui, porque eu amo pizza e dane-se, eu quero comer pizza. Ah, eu quero dormir até 11 horas da manhã mesmo, essa quarentena tá me tirando do sério, eu não tô conseguindo focar em nada, então dane-se isso e tudo. Então, o que é? O propósito, ele vai guiar nos momentos de escuridão, nos momentos de dúvida, nos momentos de incerteza, porque você sempre vai ter aquela luzinha que é para onde você tem que ir, né? Estilo mariposa mesmo. Então, assim, nossa, tá tudo escuro, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei por que eu tô querendo mudar minha rotina, por que eu tô querendo mudar aqueles meus hábitos antigos, eu vou ficar aqui mesmo, né? Porque a nossa tendência do nosso cérebro é sempre manter a gente num processo de automatismo. Ele quer economizar energia. Então, ele precisa entender o porquê que ele precisa mudar a forma, né, do automatismo dele, ele precisa mudar os hábitos dele, mudar a programação, mudar o padrão. Por isso, porque você precisa ter clareza do seu propósito para que ele possa te guiar em qualquer momento. É o farol, exatamente, Marcos. Obrigada. Então, eu quero que vocês saiam dessa live aqui. Primeiro dever de casa, vocês vão sair daqui com vários deveres de casa, né? Porque a Ayurveda, ou mudança de vida, reequilíbrio, gira em torno de praticar a nossa teoria, né? De praticar aquilo de colocar o nosso conhecimento em prática. Então, o primeiro dever de casa para vocês é esse: trabalhar em cima do propósito. Por que vocês fazem o que vocês fazem? O que vocês querem fazer da vida? Qual que é a missão de vida de vocês? Né? Por que você acorda todo dia de manhã? Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu projeto de realização? Isso é Dharma, tá? A gente tem que viver de acordo com o nosso Dharma, porque senão a gente vai ser infeliz. E o propósito da Ayurveda é trazer a felicidade, como eu falei. Bom, seguindo. Então, propósito maior para a Ayurveda é trazer a felicidade e também manter dentro desse conceito de ser feliz, de ter saúde, de ter disposição para fazer os seus projetos, seguir o seu propósito, né? Ter energia, ter prana para poder realmente aplicar, pensar melhor, né? Realizar tudo isso. O objetivo da Ayurveda é manter a saúde de quem está saudável e equilibrar a doença de quem está doente. Tudo girando em torno do propósito de vida, tá? Então, manter a saúde de quem está saudável e equilibrar a doença de quem está doente, tá? E quais são as formas de fazer isso? A melhor forma de fazer isso, né, de trazer esse equilíbrio, manter o equilíbrio, proporcionar o equilíbrio, é aumentar o prana. Né? O que é prana? Prana é energia vital. Prana é como se fosse a nossa gasolina, o nosso combustível que a gente precisa para que o nosso corpo realize tudo aquilo que ele precisa fazer, né? Limpeza, desintoxicação, renutrição, sintetização, né? Então, é o prana que vai ser esse combustível. Existem várias coisas que a gente pode fazer para elevar o nosso prana, para aumentar o nosso prana, assim como tem várias coisas que a gente faz que diminuem e roubam o nosso prana, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso. Eu gosto de falar que existem 4 pilares básicos para elevar o prana: alimentação, né? Vamos falar mais sobre isso especificamente. Emoções, estilo de vida e ambiente, tá? São os 4 pilares aí que a gente tem que procurar enriquecer. Por quê? De nada adianta, gente. Quantos exemplos a gente tem aí de uma pessoa que come super bem. Eu sou vegano, eu como tudo orgânico, eu me alimento 3 vezes por dia, eu cuido da minha alimentação, eu uso muitas ervas, muitas especiarias. Mas se o cenário emocional tá todo bagunçado, né? Ou se o ambiente que a pessoa vive, né, tá todo bagunçado. Por quê? Tudo que entra em contato com os nossos 5 sentidos, né? Seja tato, paladar, olfato, visão ou audição, tudo que entra em contato com esses 5 sentidos são assimilados por nós, é assimilado, né? Então, seja algo que você ouviu, entrou em contato com você, tá lá dentro, ou vai te nutrir, ou vai te intoxicar. E como é que isso, o que vai definir se você vai ser nutrido ou intoxicado? A sua capacidade de digerir aquilo,
né? Então isso serve tanto para a nossa alimentação, o que a gente come, o que a gente sente e o que a gente cultiva, né? Os nossos processos emocionais, o que a gente pensa, né? Todos os pensamentos que a gente cultiva, que a gente deixa entrar, que a gente mantém, que a gente alimenta, né? O que entra em contato com a nossa pele, com o nosso tato. Então o ambiente também tem que estar equilibrado. De nada adianta você cuidar da sua alimentação, né? Você ter as suas práticas de equilíbrio, você fazer terapia, tentar trabalhar o seu lado emocional, sendo que o ambiente onde você vive é uma zona, onde as pessoas com que você convive, né, as pessoas do seu trabalho, são pessoas tóxicas, né, você cultiva relações tóxicas. Vai chegar um momento que isso vai virar toxina orgânica, porque toxina emocional vira toxina orgânica, né? Na psicologia a gente chama de psicossomatização, na Ayurveda a gente chama de desequilíbrio de Agni, né? Toxina emocional. Então, por isso que a gente tem que digerir as nossas emoções também, né? Então, a gente não é porque a gente não vê que não vai se tornar real, né? Aquela emoção mal digerida, né? Aquele sapo que você engoliu, aquela coisa que você escutou e que te deixou muito angustiado, muito chateado, escutou, né? Ouviu, ou aquilo que você viu, uma cena que te deixou extremamente abalado, né? Por isso, gente, a questão do ambiente muitas pessoas assistem TV e reclamam de insônia, assistem TV antes de dormir e reclamam de insônia, né? Por quê? Porque tá vendo um filme super estimulante, filme de guerra, de ação, de assassinato, de morte, de suspense. Você tá alimentando os seus processos visuais, aquilo tá entrando pro seu organismo e tá gerando uma série de alquimias lá dentro. Isso vai atrapalhar o seu sono. Como é que você quer desligar a sua cabeça? Como é que você quer estar nutrido, equilibrado o suficiente para conseguir ter uma boa noite de sono, né? Ao se alimentar. A alimentação para Ayurveda é muito sagrada. A hora de você comer, né, não envolve só o ato de mastigar, envolve todo o ambiente que você está inserido ao se alimentar. Então, sentar direito, né? A nossa digestão começa nos olhos. Então, sentar direito, postura, olhar para o alimento, agradecer, já entrar em sintonia com aquele alimento que vai te nutrir, né? Porque a intenção, ela vai guiar todo o seu processo digestivo. Pensa só, se você ao comer já emana uma mensagem, né? Um comando. Meu Deus, muitas calorias. Isso aqui, acho que eu tô comendo mais do que eu devia. Isso aqui tem muita coisa inflamatória. Mas eu quero muito. Você já começa a liberar um tanto de química que vai atrapalhar o seu processo digestivo. Então a intenção, ela é muito importante. A gente não vê, mas tem muita alquimia acontecendo durante todo momento no nosso corpo, né? Então a gente olhar um alimento, olha para aquilo e fala, nossa, gratidão por essa refeição, né? Isso vai me nutrir, isso vai me fazer bem. Vou comer com o respeito que eu quero que esse alimento trate meu corpo, né? Então vou mastigar, olhar para o alimento, né? Largar o garfo, estar presente. Hoje em dia, as pessoas, né? Até eu, de vez em quando, me pego fazendo isso, tento sempre me reequilibrar nesse sentido de não mexer no celular enquanto está comendo. Gente, são 20 minutos do seu dia ali, naquela refeição. Você pode esperar, né? Você pode ser o CEO, trabalhar em 5 empresas, ter um tanto de coisa para fazer, 1000 multitarefas, não vai ser 20 minutos do seu dia que vai te atrasar. Pelo contrário, porque você vai digerir melhor aquele alimento, você vai ter mais energia, né? Você vai ter mais disposição, você está usando os seus 5 sentidos ali, o que é muito importante, assimilando corretamente todo o prana, toda aquela energia que aquilo ali tem para contribuir no seu corpo, né? E você vai ficar mais disposto, né? Mais energizado, mais feliz, mais equilibrado para poder fazer as suas tarefas. Então, esse é o segundo dever de casa que eu quero sugerir aqui para vocês, quando for comer, ou qualquer coisa que vocês forem fazer. Hoje em dia as pessoas reclamam muito de falta de concentração, de foco, né? Porque a gente treina desfocar, a gente não treina concentrar, a gente treina a desconcentração, fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Mexe no celular, come aqui, e aí olha, responde um e-mail ali. Não, foca, uma coisa de cada vez. Isso também é trabalhar a concentração, trabalhar o foco, né? Trazer calma para sua mente. Porque a pessoa reclama que é muito ansiosa, faz 10.000 coisas ao mesmo tempo, tá o tempo inteiro pensando, não desliga a mente um segundo. Como é que o seu cérebro vai entender o que ele precisa fazer para acalmar, né? Por isso que a meditação, ela entra também muito nessa importância do equilíbrio,
desse aumento do prana. Porque se você gasta muito energia, né, pensa demais, eu escrevi isso para vocês, o ato de pensar gasta de 25% a 30% da nossa energia diária. Então, se você gasta energia demais, né, vai chegar um momento que você vai estar fadigado, você vai estar cansado. Como que você repõe esse prana que você perdeu? Né? A meditação é muito interessante nesse sentido. E assim, gente, independente de religião, independente de qual seja o seu caminho espiritual, meditação é ciência. Né? Tem vários estudos já, várias empresas usando essa estratégia da meditação para justamente, é o exercício que você faz para recuperar a sua química cerebral, né, os seus batimentos cardíacos, a química do seu corpo, tirar aquele estresse, produção de cortisol, né, você vai condicionando o seu corpo a trabalhar naquele outro estado, o estado zen, né, o estado de tranquilidade, o estado de equilíbrio hormonal. A meditação equilibra vários processos químicos do nosso corpo e está comprovado cientificamente. A Ayurveda é uma ciência reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, né, para você ver como é que não é coisa de gente que está alienado, né? Coisa de ciência mesmo, tá aí para provar que é verdade. Então, dentro desses 4 pilares para aumentar o prana, eu quero que vocês analisem como é que tá esses cenários na vida de vocês. Como é que tá a alimentação? Tá comendo alimentos, né, ricos em prana, com vida, ou tá comendo muito enlatado, muito congelado, muito industrializado, né? Como é que estão os seus processos emocionais? Você tá se sentindo muito ansioso? Você tá se sentindo... Ayurveda é autoconhecimento, né, gente? Você tá se sentindo muito angustiado, medroso, né? Isso é muito desequilíbrio de vata. Eu vou falar um pouco dos doshas aqui agora para vocês. O que você pode fazer, o que você está fazendo para equilibrar esse processo? Para ficar menos ansioso? Para ficar menos agitado, ficar menos angustiado? Qual que é o antídoto que você vai proporcionar para atingir esse equilíbrio? Porque a gente só reclama, né? A gente tem muito disso. Ai, porque eu tô muito ansiosa. O que eu tomo? Ai, porque eu tô muito angustiado. O que eu faço? Então, o que você está fazendo para estar ansioso? O que você está fazendo para estar angustiado? Geralmente a gente sabe, né? A gente está dormindo mal, dormindo tarde, acordando tarde, né? Não está comendo direito, não está comendo com concentração, com foco, né? Está um pouco desleixado, um pouco bagunçado, não está tendo rotina, não está tendo organização, não está tomando chá para equilibrar, né? Não está parando um pouco para respirar, não está tendo atividade de lazer. Então, assim, olha para a sua vida, olha para o seu cenário, né? Analisa o seu contexto e questione por que você está do jeito que você está, o que você pode fazer para melhorar, qual que é o contrário da balança que você tem que proporcionar para equilibrar essa história, né? Porque a Ayurveda é muito isso. Se você está muito isso aqui, para você se equilibrar, você tem que fazer isso aqui, diminuir o que você está fazendo de mais e aumentar o que você está fazendo de menos. E, geralmente o que a gente tem mais resistência em fazer é aquilo que a gente mais precisa, né? Então, olhar para essa prática e com amor, sem julgamento. Ai, meu Deus, eu realmente estou fazendo isso tudo, estou todo errado, e dá chibatada, né? Não é julgamento, não é punição, não é nada disso. É olhar com amor e falar, putz, está na hora. Toda hora é hora, gente, a hora é o agora, né? O ansioso tem muito essa coisa do, ai, eu vou fazer, quando tudo melhorar eu vou fazer, e se isso acontecer, eu vou fazer isso. O ansioso vive muito no futuro. O angustiado vive muito no passado. Ai, se eu tivesse começado isso ontem. Ai, se eu tivesse feito isso há 10 anos atrás, tá vendo? Hoje eu ia estar num cenário diferente. Então esquece isso. O momento que a gente pode fazer alguma coisa é agora, né? Então agora que começa. Então o que agora eu posso começar a fazer para me reequilibrar? Olhar para esses 4 pilares, tá bem? Então tudo que entra em contato com os nossos 5 sentidos é assimilado. O que não é assimilado o que é assimilado e não é digerido produz toxinas, tá? E toxinas, o que na Ayurveda a gente chama de ama, podem ser toxinas físicas, mentais ou emocionais, tá? E o primeiro segredo da Ayurveda é você balancear os seus doshas. Nós vamos falar sobre os doshas agora. Segundo pilar, equilibrar o seu Agni, que é o seu processo digestivo, tá? Existem vários Agnis, mas o nosso Agni principal é o Agni da nossa digestão, do nosso processo digestivo. Equilibrar isso. E eu vou dar dicas para vocês como fazer isso. E eliminar a ama, que são as toxinas, diariamente. Então, a gente precisa desintoxicar,
né? Equilibrar o nosso Agni para ter nutrição e equilibrar os nossos doshas. Por quê? Para Ayurveda, a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente consegue digerir. E comer de acordo com o seu temperamento, ou seja, de acordo com o que a sua digestão tem capacidade de metabolizar, de processar, é você fazer jus ao seu processo digestivo. É você assimilar com mais facilidade aquilo que você tem capacidade de digerir e eliminar toxina, toxina, resíduo, aquilo que não é importante para você. Esse é um corpo que funciona perfeitamente, né? Se você está ingerindo coisas que você não tem capacidade de digerir, isso acumula toxina. E essas toxinas ficam estagnadas no seu intestino, no seu processo digestivo, né? Não consegue ser assimilada, portanto não consegue ser eliminada e volta para a corrente sanguínea. E vai circular pelo seu corpo inteiro, se instalando em algum órgão ou alguma parte do seu corpo que você tem uma propensão maior a desenvolver um desequilíbrio. Assim que surgem as doenças. Então, quanto menos toxina você acumula, mais toxina você elimina e mais você melhora o seu processo digestivo para ele sozinho ter essa capacidade de assimilar, digerir e eliminar, menos toxina você vai acumular, menos doença você vai ter. Faz sentido? Essa lógica ayurvédica, ciência, sistema de saúde mais antigo do mundo, de 6.000 anos de existência. É assim que funciona, é assim que a gente raciocina. Bom, para ativar o seu Agni, eu vou falar um pouco dos doshas a seguir, mas para você ativar o seu Agni, quais são os passos que eu gosto de utilizar, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas são pilares importantes para você ter uma ativação, ter um Agni, uma digestão que funciona. Comer nos horários certos, tá? Então, assim, qual que é o horário certo, Xanda? Respeitar a dinâmica do sol. Tá? Na dinâmica da natureza. Então, sol tá nascendo, sol tá no topo, sol se pôs, não tem que comer quando não tem sol. É basicamente essa a lógica que a gente tem que seguir, tá? Meio-dia, o sol tá no topo, é o horário da gente almoçar. O horário pita da gente comer é entre 10 da manhã e 2 da tarde. É o horário que a gente tem melhor processo digestivo, né? Mais à noite, que é um horário mais kapha, depois das 6 da tarde, a gente não tem que comer pesado, porque a nossa digestão tá pesada, a nossa digestão tá cansada, o corpo quer descansar, não quer digerir, então não tem que comer pesado. De manhã, né, a gente cresceu ouvindo que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. De manhã o sol tá nascendo, ele tá acordando, ele tá chegando ainda, entendendo qual é que é, então assim... Tem que comer no café da manhã? Dependendo do seu dosha, dependendo da sua rotina, dependendo do seu estilo de vida, dependendo das suas emoções, dependendo de várias coisas. Se comer, come com consciência, né? Come respeitando aquele momento. Isso é um super poderoso ativador do Agni, tá? Como você come, então essa questão de olhar para o alimento, sentar com a postura ereta, conectar com o alimento, respeitar, comer com respeito, mastigar, né? A pessoa ansiosa, ela não mastiga, ela engole, né? Na hora que vê, comeu, nem viu o que comeu, quantas garfadas deu. Então, comer, mastigar, isso é importante, né? O nosso processo digestivo, ele é preparado para digerir coisas líquidas, não coisas sólidas. Então, a gente tem que mastigar até ficar líquido antes de engolir. Pensem nisso com amor e carinho, tá? Eu sei que são vários exercícios, vários desafios aqui, mas são coisas para você ir incluindo. Então, assim, gente, organização. Tudo isso que eu tô falando aqui, assimilem, analisem o que vocês fazem com mais intensidade e vai mudando uma coisa de cada vez, sem querer abraçar o mundo. A partir de amanhã eu tenho uma dieta super sática, super ayurvédica, vou fazer tudo direitinho, igual a Xanda falou. Não é assim. É um processo, vai por partes, né? Começa amanhã, prestar atenção na hora que você for comer, do jeito que você senta, do jeito que você pega no garfo, do jeito que você mastiga, já elimina telefone, computador e foca nisso. Depois que você automatizar isso, parte para outra prática, para outro desafio e assim vai, né? Mais amor consigo mesmo, sem querer atropelar o mundo. Uso de especiarias. Para Ayurveda não tem nada que mais ajuda no equilíbrio do Agni do que especiarias. Então, as masalas, né? Eu gosto muito de preparar masalas, receitas de masalas para os meus pacientes, mas são ervas e especiarias que você vai adicionar aos seus alimentos, que tem antídotos, né? Dos alimentos que você provavelmente não digeriria muito bem. Vai facilitar o seu processo digestivo e ajudar você a eliminar toxinas. Então, cúrcuma, pimenta preta, cominho, caiena, páprica, erva doce, canela, cardamomo, são especiarias maravilhosas para a gente usar no nosso dia a dia que facilita o nosso processo digestivo. Curry, né?
Enfim, o que eu mais amo é cúrcuma e pimenta preta, eu uso todos os dias. Os outros eu vou brincando, dependendo muito do meu momento, da minha digestão, enfim. Se eu tô muito pita, vou chegar lá e falar dos doces, eu querendo atropelar. E respeitar a sua digestão e o momento de vida, ou seja, comer de acordo com o seu dosha. Isso é a forma mais prática, dinâmica, rápida e eficaz de você manter prana e o seu Agni funcionando e evitar acúmulo de toxinas, tá? Então vamos lá. Tudo que existe no universo, doshas e os elementos, né? Coisas que muita gente embanana tudo, fica na dúvida. Mas eu sou pita, o que eu sou vata? Então vamos entender esse universo. Eu acho que essa é a parte mais esperada da live. Antes de eu responder as perguntas, vamos deixar clara essa questão dos doshas. Então, tudo que existe no universo é composto de 5 elementos. Eu vou tentar falar devagar, porque eu já falei tanto sobre isso, que às vezes eu saio atropelando, falando muito rápido, e as pessoas ficam assim, meu Deus, volta a fita. Então vamos falar devagar. Tudo que existe no universo composto por 5 elementos: água, terra, fogo, ar e éter, que é o espaço, que é o vácuo, tá? Então, tudo, o computador que está na sua frente, o celular, o chá, a água, tudo é composto por esses 5 elementos. Nós somos compostos por esses 5 elementos, né? Então, todos nós temos os 5 presentes na nossa Constituição. Ou seja, todos nós temos os 3 doshas existentes na nossa Constituição. Então, vamos entender um pouco mais sobre cada elemento, tá? Vamos começar falando de terra, tá? Terra é coesão e estruturação. A terra é densa, né? A terra é coesa, é bem estruturada, tá? Vamos imaginar aqui cada elemento em si. Então, imagina a terra, coesa, densa, estruturada, né? Água é fluida, é fria, imagina uma água, ele representa fluidez, frieza, né? O ar, o que o ar é? Ele representa a mobilidade, ele representa a secura, a variedade, a dinamicidade, né? Muitas vezes a instabilidade. O ar é movimento, puro movimento. Fogo, quentura, né? Paixão, penetração. Fogo é puro fogo, quente pra caramba, né? E o espaço, ele é representado por todas essas características, por todos esses elementos, tá? Na verdade, ele é a onipresença, ele é o vácuo, ele é o vazio, é o estado búdico, tá? Então, a gente vai chegar lá. E esses elementos, eles se agrupam e formam os 3 biotipos, tá? Os 3 doshas, famosos doshas, que são 3, Pitta, Vata e Kapha. Então, vamos começar por Vata, né? Então, a gente vai fazer um destrinchar aqui. Vata, ele é representado por ar e éter. Então, quais são as características desses elementos, do ar principalmente, né? Movimento, secura, variedade, instabilidade. Então, o Vata, ele tem todas essas características. E a gente tem sempre o positivo e o negativo de cada dosha. Então, o Vata equilibrado, ele vai ter o positivo, que é o positivo do ar e o positivo do éter, que é o quê? A mobilidade, a flexibilidade, a dinamicidade, né? O estado búdico, a capacidade de se flexibilizar, da resiliência, né? De se manter em movimento, mas não se mantém em agitação, são 2 coisas totalmente diferentes, né? E tem o negativo de cada dosha. Então, o negativo do Vata, ele vai ter os negativos dos excessos desses elementos. O excesso de ar e o excesso de éter. Então, principalmente o excesso de ar. Então, porque poucas pessoas têm o contato com o etéreo, estimulam o etéreo, estimulam mais o ar, com alimentos adstringentes, com excesso de atividade, o excesso de hiperatividade, cabeça muito ativa, né? Movimenta demais. O Vata, então, quando ele está desequilibrado, ele vai ter esses sintomas dos negativos do dosha. Então, ele vai ser ressecado. Por isso que Vata sofre muito com problema de constipação, né? Excesso de processo fermentativo, muitos gases, né? Muito seco, pele seca, os tecidos ficam secos. Então, o Vata em desequilíbrio, ele pode ter tendências a artrite, artrose, problemas articulares, joelhos, lombar. Tudo isso é por esse excesso de ressecamento, tá? E como ele
o intestino dele não funciona direito por esse desequilíbrio, por esse excesso de ar, e aí ele não consegue assimilar e digerir, acumula muito toxina, né? E aí ele não tem prana, porque ele não consegue digerir direito os nutrientes do que ele come, então ele fica fraco. Às vezes ele pode apresentar fadiga, apatia, às vezes até alguns processos depressivos, porque não tem prana. O prana é que faz a gente revigorar, a gente ter energia, né? Então hoje em dia é muito normal todo mundo ter um pouco de um desequilíbrio de vata nesse sentido dessa agitação, dessa ansiedade, desse pensamento exacerbado, dessa insônia. Se você está acordando 2, 3 da manhã, 4 da manhã todo dia, você está com desequilíbrio de vata, porque esse é um horário vata, né? Então, o ideal é a gente dormir a noite inteira da vida, me ligaram aqui. Não acordar no meio da noite para fazer xixi, por quê? Porque é o estresse que tá te acordando. Você não acorda por causa da sua barriga, você acorda por causa do cortisol, que apita, você levanta e você vai no banheiro para fazer xixi. Então, assim, quando você tá estressado, isso geralmente, você tá muito ansioso, isso geralmente é um desequilíbrio de vata, tá? Então, gente, há espaço, em equilíbrio, eles podem expandir, né? E em desequilíbrio, eles tendenciam a comprimir. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, em expansão ou compressão, tá? Então, em equilíbrio, os vatas são muito artísticos, eles são apreciadores da arte, são muito criativos, né? São muito dinâmicos, aprendem rápido, tem até uma tendência a esquecer as coisas rápido, né? Eu gosto de falar de cabeça de vento, assim, tipo, do mesmo jeito que entra, vai embora, né? Ah, entendi, tá, e depois nem lembro mais o que aconteceu. Essa memória, essa coisa de, onde é que eu pus isso? Onde é que eu coloquei aquilo? Isso é muito de vata, essa coisa meio bagunçada, né? De sair jogando as roupas, de ir deixando as coisas meio largadas, isso é muito característico de vata desequilibrado. Então, fala muito rápido, muito agitado, pensa muito rápido e acaba que fica cansado no fim do dia. Então, o vata, ele precisa cuidar muito para não elevar esses elementos para ter um equilíbrio maior, tá? Pitta, quais são os elementos que representam Pitta? Fogo e água. Eu adoro falar sobre Pitta, porque os casos que eu mais atendo, ainda mais nessa época agora, são Pittas, né? Eu sou Pitta, eu tenho que constantemente estar atenta com o meu Pitta para ele não desequilibrar, porque o Pitta, ele é fogo e água, então ele tem essa coisa da explosão, da paixão, né? Quais são as características do fogo? O fogo é quente, é penetrante, é apaixonante, né? Características da água, fluidez, né? Frieza. Então o Pitta, como o fogo vem em primeiro lugar, ele tem aquela coisa de ser muito quente, né? Ele, no positivo, ele tem essa história de ser muito determinado, muito disciplinado, muito organizado, né? Ele é muito executor, então ele pega, faz, enquanto o vata sonha, né? Ai, como eu gostaria de fazer isso, e se isso fosse assim, o Pitta executa, né? Ele é o executor que põe a mão na massa. Ele é muito... como ele é muito organizado, eu brinco que o Pitta é o gerente da obra. Ele, então você faz isso aqui, você faz isso aqui, você faz isso aqui. Não, você não vai fazer, não, pode deixar que eu faço. Então, assim, é muita atividade, é muita ação, né? É muito corajoso, muito apaixonante, né? Muito prático, né? Já pensa, já programa, já executa, já faz. Então, o Pitta equilibrado, ele é muito lindo nesse sentido, mas em desequilíbrio, esse fogo, ele fica exacerbado. Então, ele fica muito crítico, ele fica muito explosivo, às vezes impaciente demais, né? Exigente demais, controlador, tem uma necessidade muito grande de controle, né? Ele tem uma tendência muito grande a se inflamar, porque ele é muito sensível, então ele tem características de inflamações muito constantes, tanto a nível interno, a nível gástrico, então úlceras, gastrite, azia, esse refluxo, tudo isso aqui é muito clássico de desequilíbrio de Pitta, muito na pele, o Pitta responde muitas coisas na pele, então bolinha, furúnculo, herpes, todas essas histórias são muito relacionadas ao desequilíbrio de Pitta. Tem o intestino que funciona, porque como ele a fluidez e o fogo, né, da água e do fogo, ele tem uma digestão que funciona super bem, mas tendencia a inflamar. Então, assim, ao mesmo tempo que ele digere bem, ele
solta muito, então o Pitta tem uma tendência a ter o intestino mais solto, a ter diarreia, o que causa uma baixa de imunidade muito grande em Pitta, por isso que o Pitta sofre muito com essa questão da imunidade, tá? Então ele sofre muito com esse efeito sanfona, de engorda, emagrece, né? Vai e volta, porque ele tem realmente essa capacidade de ir e voltar. E muitas das histórias relacionadas à compulsão alimentar estão alinhadas com Pitta, porque o Pitta gosta muito de comer, e como ele tem essa emoção fluida, que é da água, ele tendencia a descontar muito na comida. Então, diminuindo essa questão do Pitta, diminuindo esse excesso de fogo, né? E o Pitta, ele tem essa história, quanto mais desequilibrado ele tá, mais ele gosta de coisas que desequilibram ele. Então, mais pimenta ele quer comer. Quais são os alimentos que aumentam esse desequilíbrio de Pitta? Os alimentos quentes, picantes e ácidos, que são os sabores que aumentam essa questão do fogo. Então tem que tomar muito cuidado, né? O Pitta desequilibrado adora uma pimenta, adora um vinagre, uma carne, especiarias, condimentos, cebola, alho, adora esse tipo de alimento ácido. Tem que pegar leve nisso aí, porque isso realmente traz um desequilíbrio do Pitta, e trazendo desequilíbrio do Pitta, você atrapalha o seu Agni, atrapalha o seu processo digestivo, acumula mais ama, e aí abre porta para doenças e desequilíbrios, tá? Pitta tem muita tendência à pressão alta, então Pitta, quando está muito desequilibrado, tem uma propensão a ter um problema de pressão alta. Pensa numa panela de pressão, muito fogo, né? Muita exigência, muita cobrança, muito tudo, uma hora a panela explode, tá? Então tem que aliviar a pressão, cuidar do ambiente. Lembram dos quatro pilares, tá, gente? Não adianta só o Pitta comer de acordo com o dosha dele, ele tem que estar atento ao ambiente. Se o ambiente que ele trabalha é muito estressante, muito competitivo, o Pitta, ele é muito competitivo, ele não aguenta perder, né? Então ele tem essa história de tá no jogo é para ganhar, né? Então, se ele está inserido num ambiente muito competitivo, muito de autocobrança, de muita cobrança, muita pressão, ele vai se desequilibrar. Então tem que tentar achar um meio termo para essa história, tá? E procurar se refrescar, se nutrir. Eu já vou olhar aí um pouco as perguntinhas. Deixa eu só falar de Kapha aqui. Kapha, por último, que é o último dosha, é terra e água. Então, quais são as características de terra e água? Terra é coesão e estruturação, coesa, bem estruturada, sólida, né? Bem densa. E a água é fluidez. Então, você joga a água na terra, gente, o que a gente tem? Uma lama. Então, o Kapha, ele tem essa tendência a ser mais denso, a ser mais pesado, né? A ser mais lento, mais devagar, né? Em equilíbrio, ele é muito maravilhoso, ele é bem hidratado, ele tem uma pele bem hidratada, ele tem unhas fortes, ele tem um cabelo bonito, brilhoso, né? Ele tem uma estrutura mais larga, mais forte, mais potente, ele tem uma resistência física muito boa, raramente adoece, né? Ele tem um senso emocional muito fluido, então ele é calmo, ele é tranquilo, como a água mesmo, né? Ele é observador, ele é tolerante, ele é pacífico. E em desequilíbrio, né, ele tem uma questão aí dessa densidade, tanto emocional quanto física. Então ele tem um metabolismo mais lento, uma dificuldade de emagrecer, uma facilidade para engordar, porque como ele tem essa emoção, assim como o Pitta, a emoção da água, ele acaba descontando também na questão da comida e acaba engordando muito. Tem essa questão do apego, então o Kapha, ele é muito retido, né? Joga água na terra, a terra retém a água. Então o Kapha em desequilíbrio, ele retém muito, ele retém peso, ele retém água, ele retém emoção, ele retém pensamento, então ele tem uma dificuldade muito grande de deixar aí, né, de se desapegar, de resolver questões emocionais, de se desprender, tem muita inflexibilidade em relação a mudanças, então ele gosta das coisas sempre daquele jeito, quando as coisas tendenciam a mudar, ele entra num processo de angústia muito grande, né, muito apegados. Então, os órgãos de Kapha, quando Kapha está desequilibrado, são os pulmões, então tem muita tendência a questões respiratórias, como sinusite, bronquite, asma, né, problemas pulmonares aí. Então tem que tomar muito cuidado com alimentos terra, com situações muito terra. Então o Kapha, para se manter em equilíbrio, ele tem que evitar
tubérculos demais, alimentos muito pesados como massa, biscoitos, pães, bolos, tudo isso que promove esse acúmulo de terra, né? Se alimentar de forma mais leve, de forma mais fluida, não comer muito, né? O Kapha não pode ficar fazendo lanchinhos, ele tem uma habilidade muito, muito legal de praticar longos jejuns, inclusive o trabalho do etéreo do jejum é uma coisa que equilibra muito o Kapha, né? Não pode dormir demais, então eu tô cuidando de alguns cafinhas que nessa quarentena tão que dorme até 10, 11 horas da manhã, tem que tomar cuidado, tem que manter uma rotina de equilíbrio para evitar que esse Kapha se aterre mais ainda. Eu brinco que o Kapha desequilibrado, gente, ele tem um efeito sofá. Você dá uma pontinha do pé pro sofá, ele te engole. Para você sair daquele sofá depois, vai te custar. Então, manter práticas de alimentação mais picante, mais, mais revigorante, mais energizante, tudo isso são formas de equilibrar o Kapha. E prestar atenção no ambiente também, obviamente, né? Aí, respondendo algumas perguntas aqui. Prakriti, né? Que é o seu temperamento, o seu DNA ayurvédico, que na Ayurveda a gente chama de Prakriti. Ele sempre vai ser o mesmo? Ele sempre vai ser o mesmo. Você nasceu Pitta Kapha? Você vai ser um Pitta Kapha para sempre, né? Mas lembrando que nós temos os 5 elementos, nós temos os 3 doshas, né? Então você pode oscilar com desequilíbrios de outros doshas? Sim. Então a gente vai pensar o seguinte, tá? Fernanda, como tudo errado. A gente vai pensar o seguinte, vamos pegar um exemplo bem clássico para vocês entenderem. Vamos pegar um Pitta Kapha, tá? Uma pessoa que é Pitta Kapha, então ela é Pitta, primordial dela, o dosha primordial dela é Pitta, ela é fogo e água, ela é crítica, ela é super controladora, ela se irrita fácil, ela é explosiva, ela é super metódica, muito disciplinada. E ela tem o Kapha, que é o subdosha, que tem aquela coisa de ser um pouco lenta, de ter um pouco da preguiça, ter um pouco, né, dessa falta de atividade, falta de mobilidade. Então nós vamos pegar esse Pitta Kapha, tá? E nós vamos botar ela para morar lá na Bahia, Salvador da Bahia, tá? E aí ela começa num calor de 45 graus, né? Ela trabalha numa empresa muito agitada, num lugar muito calorento, e ela come muito camarão com pimenta, acarajé, não sei o que, frutos do mar, ppp. Essa pessoa, ela vai ter o Pitta dela agravado por esse cenário, por essa alimentação, por esse estilo de vida, né? Então, assim, eu tô botando lenha na fogueira. Já tem um fogo que tem uma tendência a subir. Eu pego e coloco ela num ambiente quente, com práticas quentes, com alimentos quentes, essa fogueira vai subir. Então, ela vai começar a apresentar vários sintomas relacionados a Pitta desequilibrado. Tô dando um exemplo, tá? Não é tabelado, não, pelo amor de Deus. Mas ela chega pra mim e fala, Xanda, eu tenho úlcera, fui no médico, fiz endoscopia, tô com uma úlcera, eu tenho gastrite, não consigo dormir direito porque eu tenho refluxo, tô muito ansiosa, sabe? Nossa, eu não consigo dormir direito, minha cabeça não para, eu tô nervosa, meu chefe é isso, e eu quero mandar todo mundo pra PQP, e eu tô tendo algumas coisas na pele, umas bolinhas e tudo. Por quê? Porque ela tá totalmente desequilibrada daquele dosha, daquele elemento Pitta, né? Daquele elemento fogo. E aí a gente vai pro... Aí eu vou pegar essa pessoa, ela foi transferida lá pra Irlanda. Vou dar um exemplo meu, porque eu morei na Irlanda e isso aconteceu comigo, né? Ela vai lá pra Irlanda, que é um lugar extremamente úmido, extremamente frio, né? Ela começa a poder trabalhar home office, então ela pode fazer o horário dela, ela só tem que entregar tal coisa, então ela pode fazer o horário dela, ela não tem que ter hora para acordar, não tem que ter hora para dormir, não tem que ter hora para comer, então ela começa a fazer a dinâmica dela, ou seja, sem rotina, dorme tarde, acorda tarde, o Kapha dela, ela já está no ambiente Kapha, aí ela começa a alimentar práticas Kapha, sem rotina, totalmente num lugar onde não tem sol, então ela não tem aquela vitalidade do prana, e ela começa a ficar mais reclusa, mais devagar, mais lenta, começa a engordar, porque lá tem muito carboidrato, muito macarrão, muita batata, então ela começa a comer muito esse tipo de alimento e aumenta o peso, fica mais preguiçosa, começa a manifestar, né, sintomas de Kapha desequilibrado, como obesidade, diabetes, muitas vezes, né, excesso de açúcar no sangue, e aí ela causa esses dois desequilíbrios. Aí, Xanda, mas e aí? Ela tem o Vata também. O que acontece? Então, vamos botar aí que eu vou levar ela para um... Ai, fala um lugar aí bem frio e seco, gente. Não tô conseguindo pensar.
Eu vou levar ela lá para Campos do Jordão, lá num lugar super frio, super seco, onde ela vai começar um projeto novo, ela vai ter que fazer várias coisinhas, né? Ela tem várias atividades que ela vai ter que realizar, e aí ela tá morando do lado de uma saladeria, então ela já tá morando num lugar frio, ela começa a comer salada todo dia, ela começa a comer coisa fria demais, num lugar frio, aí o vata dela sobe, aí ela começa a ficar mais ansiosa, ela não dorme direito, o intestino dela para de funcionar, começa a ficar ressecada, ela começa a ficar cheia de gases, né? Começa a ter problema na lombar, na coluna, e o joelho dela dá problema, porque tá ressecada ali, a articulação não tá lubrificada. Então, entende esses cenários que eu coloquei aqui para vocês? Né? Todos nós temos os 3 doshas. O ambiente vai favorecer o aumento de determinados elementos, a alimentação, os processos emocionais, cognitivos, tudo isso vai aumentar ou diminuir. Então, o objetivo é sempre você fazer o contrário da balança, do que você está inserido, do que você está vivenciando, e é observar o seu corpo, né? Tentar vivenciar o equilíbrio da sua prakriti, né, o equilíbrio da sua constituição ayurvédica. Então, se essa pessoa quer um pitta, kapha, e ela está apresentando um desequilíbrio de vata, eu preciso trazer ela de volta para a constituição natural dela. Diminuir esse vata que não faz parte da... Minha internet caiu, mas acho que agora voltou. Então, trazer ela de volta para a constituição natural dela. Então, se ela está num ambiente quente, está apresentando um desequilíbrio de pitta, preciso equilibrar o pitta dela. Se ela está num ambiente mais kapha, alimentando o kapha dela com práticas kaphas, né? É muita pegada, dificuldade de apegar, desapegar das coisas, de deixar as coisas fluírem. Ela tem que cuidar desse kapha dela. E essa é a dinâmica, não existe nada rígido. Por isso que eu falo muito pra vocês, não é uma tabela pronta, eu sou pitta kapha e você sempre pitta kapha, eu vou ter que sempre comer comidas para pitta kapha. Não, a gente muda, né? A gente muda. Tem momentos, tem dias que eu estou mais kapha, eu sou pitta vata. Tem dia que aqui em São Paulo tá chovendo muito, né? Tá frio, chuvoso, molhado. E aí, tipo, sei lá, eu saí um pouco da minha alimentação, saí um pouco da minha rotina, começo a desenvolver sintomas de um desequilíbrio de kapha. Não tem nada a ver comigo, eu não consigo funcionar em kapha, né? Meu corpo não trabalha nessa lógica. Então eu limpo o meu kapha, trago de volta, analiso. Agora eu tô muito vata, você vê pela minha voz, tá um pouco rouca, tá um pouco seca, né? Eu tô muito ansiosa, fazendo várias coisas, estudando demais. Então talvez eu tenha que pegar um pouco leve, né? Tô meditando mais para equilibrar esse meu vata. Então é essa dinâmica que a gente tem que estar atento, tá? Espero ter respondido aí um pouco a questão dos doshas, dos elementos, clareado um pouco essa história aí dos doshas, porque eu sei que fica muito complicado para muita gente entender. Então vamos lá, perguntas. Fê, Pitta Vata, quando você me diagnosticou ficou tão claro pra mim. É legal, né? Quando a gente faz, por isso que eu falo pra vocês, assim, quando a gente faz um diagnóstico profissional com um profissional ayurvédico, a gente sai um pouco dessa dúvida do que a gente lê, do que a gente acha, a gente se escuta, porque um diagnóstico profissional ayurvédico, ele envolve várias leituras, não só dessas perguntas, né, do temperamento e tudo, várias questões que podem ser analisadas de várias formas. Então, você saber o seu dosha é o primeiro passo para você começar esse processo de reequilíbrio, tá? Vou deixar... Salva, Márcia, pode deixar. Juliana, limão, cúrcuma podem agravar pitta? Sim, gente, isso é uma coisa muito importante. Nem tudo deve ser feito sempre e nem tudo é para todo mundo, tá? Por quê? Porque aquele alimento mais picante, né, mais temperado, que vai equilibrar um kapha de alguém, pode desequilibrar o pitta de alguém, totalmente, né? Os dois têm que fazer exatamente o contrário para poder promover o equilíbrio, por exemplo. Então, não saia por aí seguindo dieta de alguém ou sugestão de alguém. Eu ouvi dizer que tomar shot de limão, cúrcuma e caiena de manhã é ótimo para o metabolismo e emagrece. Se você for um pitta e estiver fazendo isso, você vai se agravar muito, muito. Você vai acumular mais líquido, vai ter a sensação que você aumentou mais ainda o seu peso, porque você está gerando um processo de desequilíbrio do seu corpo, né? De excesso para o seu corpo. Então, tomar muito cuidado com isso. Então, limão, cúrcuma
podem gravar pita, depende muito da pessoa, depende da rotina da pessoa, tá? Dependendo, se você for um pita em desequilíbrio, dependendo do que você está vivenciando, um limão com cúrcuma pode te equilibrar por determinado momento, ou ele pode justamente te desequilibrar muito, tá? Vixe, sou pita então. Legal, a gente vai se identificando, né? Marcos, voltei para agradecer. Não estou conseguindo acompanhar, mas aprendi bastante. Que bom. Carol, um pita com desequilíbrio de vata, por exemplo, pode equilibrar vata e desequilibrar pita ou kapha? Nossa, é mais complexo do que parece. É muito complexo. A Ayurveda é uma ciência muito complexa. À medida que você vai estudando, entendendo, vivenciando e aplicando, fica mais fácil de você entender, né? É o que eu falo pra vocês. Eu tenho contato com a Ayurveda desde os meus 5 anos de idade. Comecei a estudar Ayurveda há uns 7, 8 anos e tem 4 anos que é muito claro pra mim, mais claro, mas eu ainda todo dia tô aprendendo coisa nova, tô fazendo um curso novo agora de Ayurveda pra mulheres, tem coisa que tipo assim, eu olho e falo, nossa, eu não sabia, então é muita coisa, é uma ciência muito antiga, muito rica, tem muita coisa, então assim, sem desespero de querer saber tudo, se é um mundo que você quer entrar, que é um mundo que eu recomendo pra todo mundo, vai por partes, né, invista em fazer sua anamnese, ter o seu diagnóstico, entender, praticar, colocar em prática aquela rotina. E outra coisa, gente, uma das coisas mais importantes para a Ayurveda é dinacharya, é rotina, tá? Porque quando você estabelece uma rotina, o seu corpo entende o que ele precisa automatizar. Então ele não fica gastando energia com eventualidades, com desordens, né? Ele está organizado e quando vem uma eventualidade, quando vem alguma coisa que foge da programação, né? Algum empecilho, alguma coisa, um obstáculo, alguma coisa assim, ele está tão centrado, ele já está tão automatizado na rotina de equilíbrio dele, que ele tem mais força e capacidade de lidar com essas eventualidades. Então, os seus processos emocionais ficam mais fluidos, né? Você pensa melhor, você processa melhor, você tem mais qualidade de vida. Então, ter rotina é muito importante. Então, a melhor forma de você ter rotina para sua vida é acompanhar a dinâmica da natureza. A Ayurveda, ela sugere muito isso, né? Existe uma dinâmica da natureza que a gente tem que acompanhar. Nascer do sol, acordar mais ou menos junto com o sol. Então, existem os horários, né, dos doshas. Eu até peguei aqui para vocês uma tabela bem legal. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu não salvei. Mas enfim, tem os horários dos doshas, né? De manhã é o horário vata, então a gente tentar acordar até no máximo 7, 8 da manhã estourando, porque senão já entra um horário kapha, então você fica mais... Pode reparar, quando você acorda mais tarde, entre tipo 9, 10 da manhã, fica mais difícil de você levantar, porque é um horário kapha, um horário mais denso, mais pesado. Então você tomar um café da manhã nesse horário, talvez seja um momento que você tenha mais dificuldade de digerir aquele alimento, né? Entre 10 e 2 da tarde é um horário pita, é um horário legal de você almoçar, fazer uma refeição mais nutritiva. Depois de 2 da tarde é um horário vata, então é um horário de mais produção, né? De talvez você usar a sua mente para trabalhar em algum projeto, de produzir, criar alguma coisa, né? E depois das 6 da tarde é um horário kapha de novo, que é um momento de descansar, de você já preparar para repousar, não comer coisas pesadas, não botar, né, sua digestão para funcionar. Então, respeitar esses horários faz parte da rotina. Eu até criei aqui uma rotina de equilíbrio, eu vou postar isso para vocês depois, porque eu não vou ter tempo de falar, eu acho. Deixa eu ver o que mais. Ninguém sabia que você acorda de madrugada por causa do cortisol, não por causa do xixi. Tem muita coisa aqui, eu não tô conseguindo ver. Também quero fazer o teste, acho que sou vata. Márcia, manda e-mail para assessoria@xanafogaka.com que a gente tem um teste, tá? Disponibilizado aí. E tem os destaques nos meus stories também, vocês podem olhar. E eu tenho uma surpresa para vocês. Eu vou lançar mesmo oficialmente o e-book dos doshas, tá? Então, se você quiser fazer o teste para comprar o e-book, ou se você quiser comprar o e-book, a gente lançou as 15 primeiras pessoas que comprarem os e-books hoje e amanhã, esses dias, até acabar as 15, vai comprar com um desconto significativo, tá? E depois a gente vai lançar com preço oficial. Então, manda e-mail se você tiver interesse, assessoria@xanafogaka.com, tá? Quarentena aumentou kapha. Alimento kapha depende, tá alimentando muito pita de muita gente. Nossa, Xanda, apareceu umas 2 semanas atrás. Esquecimento e ansiedade encaixa em vata, tá? Aprendi muito, Margarete, que bom, gratidão. Élica Gonçalves,
Xanda, boa tarde. Tem algum médico Ayurveda em BH que possa indicar? Não tem. Eu atendo online, serve. Mas tem o Instituto do Dr. Ruguet, que é maravilhoso, tá? Até postei pra vocês. Quem quiser, fica em Uberlândia. Obrigada, Fê. Deixa eu ver aqui as perguntas. Ai, gente, não acredito. Esse negócio dessa caixinha das perguntas é muito instável, porque hora ele aparece, hora ele não aparece. Mas eu acho que eu respondi boa parte das perguntas, assim. Tinha muita gente perguntando o que eu faço pra equilibrar. Se eu sou Pitta Vata, como é que eu faço pra equilibrar o meu Pitta e não desequilibrar o meu Vata? Então, essa pergunta é interessante no seguinte sentido. A gente tem que ter prioridade, tá, gente? Não adianta você querer equilibrar o seu Pitta e o seu Vata ao mesmo tempo, até porque eles são opostos, né? Você tem que sempre priorizar o que é mais importante para você fazer, o que você precisa equilibrar primeiro, para depois você equilibrar em segundo lugar, depois em terceiro. Então, essa é uma dúvida que as pessoas têm muito. Mas eu tenho desequilíbrio de 2 doshas. Como é que eu faço? Foco. Primeiro você equilibra um, depois você equilibra o outro, tá? E isso sempre mantendo esses pilares que eu falei pra vocês, da rotina, das práticas, do ambiente, da alimentação principalmente, respiração, meditação, yoga, são práticas de equilíbrio que ajudam muito nesses pilares emocionais, nesse equilíbrio da digestão, né? Por quê? Porque existem as nadis, né? Existem os canais por onde passa o prana, por onde a gente absorve energia. E ao você respirar, fazer práticas de respiração, você limpa esses canais também. Também é uma prática de desintoxicação e renutrição. Ar também está entrando em contato com a gente, ou nutre ou intoxica a gente. Então a forma como ele entra também é uma forma de nutrição. Então essa prática aqui desse pranayama que eu já passei para vocês, inspira por um lado e expira pelo outro. Isso é ótimo para dor de cabeça, para reenergizar, né? Para acalmar também. Então você faz desse lado, respeitando. Você faz o lado direito para ativar e você faz o lado esquerdo para acalmar. Então existem várias respirações, várias meditações. Hoje em dia tem vários aplicativos que você pode usar, tá? Michele, alguma dica para fortalecer a imunidade? Tem várias, depende. É aquilo que eu falei. Tipo assim, gengibre com caiena é muito bom para a imunidade, mas se for para um Pitta, vai desequilibrar o Pitta, então não adianta, tá? Dicas de imunidade são muito vagas, você tem que fazer aquilo que faz sentido pro seu organismo, tá? Mas assim, a melhor coisa que você pode fazer para a imunidade é manter uma rotina de equilíbrio. Dormir e acordar no mesmo horário, almoçar alimentos vivos, ricos em prana, fazer exercícios de respiração, relaxar um pouco a mente, meditar, eu fiz um post de meditação para vocês. Comece a colocar isso em prática. Esse é o melhor exercício de imunidade que existe, tá? Sobre o começo da live, como a gente descobre o nosso Dharma, como ter certeza do porquê estamos aqui. Carol, a gente vai fazer esse trabalho, tá? Inclusive, no nosso processo, no programa 4D de gerenciamento emocional, a gente trabalha muito isso, essa questão do propósito. Mas a maioria das pessoas não sabe qual é o propósito de vida delas, tá? Isso é uma coisa até muito comum. Não deveria ser normal, porque a gente deveria já saber o que a gente quer fazer na nossa vida, para guiar a gente, mas é muito comum. Então, uma dica que eu gosto de dar é comece a escrever as coisas que você já sonhou, né? As coisas que seus valores, as coisas que são importantes para você na sua vida, aquilo que você não abre mão, as coisas que você gosta, as coisas que você faz que te deixam orgulhosos, que te deixam orgulhoso. Isso tudo são rastreios de autoconhecimento que vai te ajudar a descobrir o seu Dharma, tá? O seu propósito. Gente, eu vou ser expulsa daqui a pouco, porque vai dar 1 hora de live. Queria agradecer, vou deixar a live salva, tá? Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Espero ter esclarecido vários pontos. Ayurveda é uma ciência maravilhosa. Quem quiser e-books ou quiser informações sobre atendimentos, a gente está com condições especiais para essa quarentena, né, dos programas de desintoxicação, os atendimentos ayurvédicos online. Então, quem quiser, tiver interesse, pode mandar e-mail para assessoria@xandafogaka.com ou manda um direct para mim, que eu acabo vendo em algum momento. E é isso, tá? Mantenham a paz, a calma, a tranquilidade, os 5 sentidos, tudo que entra em contato com os 5 sentidos de vocês, tá? Estejam em paz, em harmonia, não queiram fazer 10 coisas ao mesmo tempo, alimentem-se com qualidade, evitem industrializados, né, alimentos químicos, tudo isso. Cuidem do templo de vocês, da mente de vocês. Fiquem em paz, gratidão pela presença de todo mundo. Um beijo enorme, namastê e fui. Obrigada.